Olá, mais uma vez estamos aqui para falar dessa palavra maravilhosa, a Torá, que você conhece vulgarmente chamado de Bíblia, popularmente falado de Bíblia. Bíblia só significa papel. Já fiz um videozinho aqui, mas se vocês quiserem que eu faça de novo, comente aqui. Eu quero que você faça um videozinho falando da diferença de Torá para a Bíblia. Que na verdade Torá basicamente acertar o alvo, instrução, tá? E Bíblia significa papel, só isso. Então vamos aqui falar dessa Bíblia maravilhosa. Eu quero falar sobre interpretação, porque na minha concepção eu vejo muita dificuldade, até mesmo para grandes líderes, em entender o que a linguagem do texto quer dizer. Então vamos lá? Vem comigo, acompanha aí. Veja bem, hoje eu vejo uma dificuldade enorme para se entender o que o enunciado. O que é o enunciado? Todo texto, todas as palavras que façam sentido. Por que tem que fazer sentido? Porque tem que ter uma ordem, é aquilo que chamamos de sintaxe. Sintaxe é aquilo que está organizado. O que é uma sintaxe? Imagina a sua sala toda bagunçada porque o menino brincou. Agora você vai lá e arruma tudo. Essas coisas arrumadas, cada coisa no devido lugar, é o que chamamos de sintaxe. Aquilo que está no lugar da forma correta. Para fazer uma lógica. Tenta imaginar a sua televisão no chão, ok? E tenta imaginar o chinelo na parede no lugar da televisão. Faz sentido isso? Não, não faz. Ninguém pisa na televisão e ninguém coloca um chinelo na parede para se enxergar, ok? Então precisa de ter uma organização. Veja bem, dentro do texto, que nós vemos uma dificuldade enorme, aquilo que chamamos de sintaxe, lembra? É aquilo que organizamos. Nosso dia a dia mesmo, quando você organiza a sua cozinha, coloca a panela no lugar da panela, a tampa no lugar da tampa, ali no exemplo da sala, a televisão no lugar da televisão, o chinelo no lugar de chinelo, é a ordem correta. Tenta imaginar, ó, escrevi aqui para vocês aqui, ó, tenta imaginar eu falar assim, ó, vê se faz sentido isso para você. E bom Senhor maravilhoso é nosso. Faz sentido? Nenhum. Então não é só ter um conjunto de palavras e bom Senhor maravilhoso é nosso. Não, ele tem que ter uma organização. Tampa no lugar da tampa, panela no lugar da panela, ok? Televisão no lugar da televisão, chinelo no lugar de chinelo. Conseguiu compreender? Veja bem. Agora, essas mesmas palavras aqui, ó, palavras, você sabe ler. Ou seja, você tá vendo aquela bagunça lá, você tá vendo. Só que você sabe onde fica cada lugar. Ó, e bom Senhor maravilhoso é nosso. Não faz sentido. Agora, se eu falar, nosso Senhor é maravilhoso e bom, agora faz sentido. Isso é sintaxe. Está organizado da forma correta. Bonito, né? Legal, né? E isso você precisa dessa regência. Dentro dessa organização gramatical que nós chamamos de coesão, ok? O que é uma coesão? A ordem correta. A tampa no lugar da tampa, lá nas gavetas das tampas, as panelas lá no lugar das panelas, a televisão lá no lugar da televisão, o chinelo lá no lugar do chinelo, e assim vai indo. Isso nós chamamos de coesão. É organizar as coisas do jeito que você organiza aí na sua casa, ok? Fácil de entender, né? Isso é o que chamamos de coesão. E dentro da coesão, na própria sintaxe, ainda sem passar para a semântica, que a gente vai falar somente da sintaxe, por enquanto, existe uma coerência. Então, coesão e coerência. Coerência é você entender. É você compreender o que quer dizer. E eu vejo uma dificuldade enorme de muitas pessoas, às vezes, não conseguir compreender uma coisa básica do nosso dia a dia mesmo. Pô, por que que o chinelo não pode ficar no teto e a lâmpada ficar no chão? Tem coisas que é óbvio. É muito óbvio. A lâmpada tem que ficar no teto e o chinelo no chão. E aí você vai ver um autor que ele tem 4, 5 doutorados diferentes, fazer vários livros escrevendo que a lâmpada tem que ficar no chão. Faz sentido isso para você? O outro vai escrever vários best-sellers, vários livros, comprovando que o chinelo tem que ficar no teto. Faz sentido isso para você? Ou até mesmo o contrário, tá? Vai escrever 5.000 páginas, uma dissertação inteira, falando por que a lâmpada tem que ficar no teto. E o outro vai escrever mais 10.000 páginas falando por que o chinelo tem que ficar no chão. Faz sentido isso para vocês? Nenhum. Porque é exatamente isso que eu quero dizer. Dentro da linguagem, veja bem, dentro da linguagem existe a comunicação implícita. Temos aquilo que é explícito, que é o que está escrito, e temos o implícito. O implícito tem um pressuposto que você pressupõe. E existe o subentendido. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês que vocês vão entender. Não precisa
de uma dissertação de 5.000 páginas para pressupor. Não precisa nem do contexto, vocês vão entender já já, veja bem. Como eu disse para vocês, existe a língua, que é uma comunicação social, e a linguagem. É aquilo que se quer dizer, ok? Existe dentro da sintaxe a coesão, que é o que faz sentido, ok? E a coerência, o que o texto quer dizer. Muita gente vai falar o que está escrito nas entrelinhas. É aquilo que não está escrito de forma explícita, mas implícita. Veja bem, imagina que tem 7 pessoas conhecidas. Mas cada um fala um idioma diferente, ok? Mas as 7 são vizinhas. Só imagina aí, ok? Aí imagina aí, mandarim, inglês, francês, espanhol, alemão, hebraico e grego. 7 pessoas, ok? E esses 7 vizinhos, cada um fala um idioma diferente, está vendo o seu vizinho, um 8º vizinho, indo em direção à praça, ok? Com bermuda, chinelo, cachorro, bola, e o cachorro latindo todo alegre, e o vizinho se gesticulando com ele. E nessa gesticulação você entende que eles estão brincando e eles estão indo para a praça. E o cachorro todo alegre. O que você pressupõe? Seu vizinho não falou nada para você, seu vizinho nem tá te vendo. Não tá vendo nem você e nem os outros 6. São 7, lembra? Mas o que todos vão pressupor? Que esse vizinho está indo brincar com o cachorro na praça. Tenta imaginar isso pra você ver. Chinelo, bermuda, cachorro, uma bola, cachorro latindo de alegria e o vizinho gesticulando e brincando com o cachorro. Indo em direção à praça, eles estão indo brincar. Isso é pressuposto. Não precisa de ser dito. Não precisa de estar escrito. Você vê isso de forma clara. Isso é o que chamamos de tácito. O que é tácito? Aquilo que está bem claro no texto, não está escrito, mas está claro. Assim como está claro que o vizinho está indo brincar com o cachorro. Pegou? Então, quando alguém virar para você que existe um texto explícito, é o literário. Existe o implícito. Literário é todo mundo está vendo o vizinho. E o implícito pressuposto, todo mundo pressupõe que ele está indo brincar com o cachorro. Por quê? Bermuda, chinelo, gesticulando com o cachorro latindo de alegria, de felicidade, com a bola, indo na direção da praça, está indo brincar, porque todos lá brincam na praça com seus animais. Isso é pressuposto, ok? Isso é um pressuposto. Ficou claro de entender, né? Então, quando alguém fala assim, olha, esse texto é um texto implícito, tácito, pressuposto. Você tem que entender, não, porque o vizinho está indo brincar com o cachorro, ele não falou nada com ninguém, mas a gente está vendo. Tá claro que ele está indo brincar com o cachorro, mesmo ele não falando. Conseguiu compreender? Fica fácil de entender assim, né? O que é um subentendido? Então, dentro de uma organização de um texto, existe o explícito e implícito. O pressuposto é, o vizinho não falou nada, ou seja, não está escrito de forma literária, mas dá para se entender que ele está indo brincar com o cachorro. O que é o subentendido? Quando eu conto uma historinha, que é aquilo que chamamos de contexto. Qual que é a historinha? Não, o vizinho com certeza ele está indo brincar com o cachorro, porque ali aquela praça foi feita por nós. Os vizinhos aqui do bairro levantaram dinheiro. Lá tem lugar para brincar com o cachorro, lá tem pet, ali é o local específico. A gente contratou veterinários, a gente contratou isso, aquilo. Você contou uma historinha, tá vendo? Isso nós chamamos de contexto. Fácil de entender. Você faz isso no seu dia a dia. Quando você quer contar uma historinha para alguém sobre uma situação, você vai lá e divulga essa historinha para aquela pessoa que está te ouvindo, certo? Isso é o dia a dia. E quando você vê uma cena que ninguém está te falando nada, mas é uma cena clara, igual, por exemplo, uma pessoa caminhando com seu cachorro com uma bola e os dois brincando, felicidade, em direção da praça, que foi um local construído para isso, você pressupõe que o quê? Sem precisar te explicar nada, que eles estão indo brincar. Viu como é que é fácil de entender o que é um explícito literário e um implícito pressuposto e subentendido? Ficou fácil, né? Agora vamos lá para o texto, depois que eu expliquei isso tudo para vocês verem como é que é fácil compreender. Veja bem. Olha só, vou ler um texto aqui para vocês, tá? Lucas 8, capítulo 8, tá? Versículo 1, 2 e 3. Olha para vocês verem como é que é fácil compreender quando você aplica as regrinhas. Regrinhas que você usa no seu dia a dia. Você só tem que lembrar o nome delas, mas saber que você usa no seu dia a dia. Veja bem, olha. Versículo 1, tá? 8:1, Lucas. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Ponto. Os 12 estavam com ele, vírgula. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças.
dois pontos. Maria, vírgula, chamada Madalena, vírgula, de quem havia saído 7 demônios, ponto e vírgula. Joana, vírgula, mulher de Cusa, vírgula, administrador da casa de Herodes, ponto e vírgula. Susana e muitas outras, ponto. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens, ponto. Agora, olha bem, vamos assim fazer um pequeno detalhado aqui para você ver, usando os exemplos que eu dei para vocês. De explícito é o que está escrito aqui, ok? De intertextos, ok? Dentro de uma organização. Lembra que eu dei o exemplo da organização para vocês? Por isso que o texto tem que estar organizado. E quando está organizado igual aqui está organizado, é fácil de entender. Não precisa de fazer um tratado, melhor dizendo, veja bem, olha só. Para você ser doutorado, você tem que estudar demais. Para você escrever um livro, você tem que ter muito conhecimento. Para você fazer uma dissertação, assim, você tem que estudar muito. E ó, uma expressão idiomática, ok? Numa linguagem mais popular, ou uma figura de retórica aqui no nosso país. Tem que tirar o chapéu para eles. Escrever vários livros, fazer dissertação, ser doutorado, assim, tem que estudar demais. Mas veja bem, a regra é a mesma, é isso que eu quero dizer para vocês. Sabe aquele que tem 10 doutorado, aquele que fez uma dissertação com 5.000 páginas, o outro com 10.000 páginas? A regra da sintaxe é a mesma, não muda. E lembra do exemplo que eu dei da língua? 7 línguas diferentes, a linguagem é uma só, não importa. Lembra que eu dei o exemplo do cara indo com um cachorrinho? A linguagem é uma só, mesmo que seja línguas diferentes. Um exemplo básico, se eu fazer assim para você. E eu tenho 7 amigos. Um fala mandarim, inglês, francês, espanhol, alemão, japonês e hebraico. Se eu fazer assim, os 7 vão entender a linguagem. Então veja que língua escrita, ok? Tem uma regra gramatical que tem que ser respeitada, porque é uma comunicação social. E a linguagem é o que essa comunicação social quer dizer. Todos entendem. Entendeu? Ficou claro agora, não ficou? Então, veja bem, dentro disso, a regra é a mesma. Então, quando você lê o texto, olha só, quando você lê um texto igual você leu aqui, é só você aplicar essas regrinhas que você usa no seu dia a dia. Então o texto começa assim: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados proclamando as boas novas do reino de Deus. Pressupõe que o quê? Que depois de algum acontecimento, aconteceu alguma coisa lá atrás. Isso é pressuposto. Eu não preciso de saber o que aconteceu. Eu só pressuponho que aconteceu algo, porque diz depois disso. Ok? E apregoando a mensagem do reino. De que reino? De algum reino, não importa qual reino, é a mensagem que um rei mandou que esse cidadão, no caso aqui, Jesus, pregasse, anunciasse. No caso aqui da Bíblia, a gente sabe que é a mensagem do nosso Deus maravilhoso, ok? Isso é que é pressuposto. Não precisa do contexto. Você já pressupõe porque existe um rei e existe um acontecimento. Conseguiu compreender? E aí, continua, ó. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Olha só, isso quer dizer que tinha várias pessoas, ok? Os 12 estavam com ele, ok? E também algumas mulheres, ok? Isso pressupõe o quê? Que de várias pessoas que estavam ali, estavam os 12, que eram os mais chegados, e algumas mulheres. Agora, ó, veja bem, vai falar quem são essas mulheres, ó. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos. Olha só. Curadas de espíritos imundos e malignos e doença. Então, o que isso pressupõe? Que essas mulheres, não os 12 estavam ali, mas essas mulheres específicas tinham sido curadas de espíritos imundos e malignos e doenças. Então você pressupõe o quê? Que elas eram possessas. Não interessa o nome do espírito. Não interessa quem é. Aqui, por enquanto, não. Você só pressupõe que o quê? Que elas ficavam possessas. E essa possessão, ou não importa,
elas também ficavam doentes, seja por causa da possessão, ou porque a doença veio depois, ou já tinha havido antes, não importa. Elas estavam doentes e possessas. Isso pressupõe, se foi a possessão demoníaca que trouxe a doença, ou se foi a doença que trouxe a possessão demoníaca, aí a gente precisa do subentendido. Que nesse caso aqui, por enquanto, não. É só um pressuposto. Lembra disso? É fácil, né? Agora, vai se falar o nome dessas mulheres, ó. Maria, chamada Madalena. Ou seja, essa Maria, as pessoas têm o hábito de chamar ela de Madalena. Você pressupõe isso. O motivo, aqui nesse momento, é irrelevante. Se é porque ela era de Magdala, que é Maria de Magdala, né, ou Maria Madalena, se é porque ela parecia com algum cidadão de Madalena ou de Magdala, se é porque ela gostava muito de viajar para lá e falava, isso por enquanto é irrelevante. O que importa é você saber que ela tinha espíritos imundos e malignos, e aqui em outros evangelhos vai falar que ela 7 espíritos imundos e malignos, e ela também tinha algum tipo de doença. Isso é que é pressuposto, porque está de uma forma clara, não está escrito, mas está de uma forma clara que o quê? Que ela tinha possessão e tinha doenças. Não fala qual doença nem qual os demônios, mas pressupõe que era possessão e doenças. E aí continua, ó. De quem havia saído 7 demônios. Então, veja que dessa Maria Madalena, não das outras, tinha saído o quê? 7 demônios. Ok? E aí dá um ponto e uma vírgula para deixar bem específico que é só da Maria, a tal de Magdala Madalena. Ok? Então as outras também tinham possessão maligna e também eram doentes, mas não tinham 7. Poderia... eles tinham mais, tinha menos? O texto não informa. O que informa é que todas tinham possessão e uma delas tinha 7. Aí vai lá. Saídos 7 demônios, ponto e vírgula. Agora, especifica as outras. Joana, mulher de Cusa, administradora da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Viu? Tem alguns nomes. Olha só. Isso pressupõe que o quê? Joana, mulher de Cusa, administradora da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Aí continua. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Veja, sustentá-los e não sustentá-lo. Está no plural. Pressupõe que o quê? Que a parte do dinheiro delas ia só para Jesus? Não, ia para todos que estavam ali. Por quê? Pressupõe que além dos 12 tinha mais pessoas. Então todos os discípulos que estavam ali, tanto a Maria de Magdala quanto essas outras, sustentavam eles financeiramente. Pressupõe que é todos. Veja bem. Aí alguém pode falar assim, mas no meu entender era só os 12, mas no meu entender era só isso. Pessoal, pressuposto, não tem o meu nem o seu entender. Assim como no exemplo lá do rapaz de bermuda, cachorro, bola, cachorro alegre brincando, e ele brincando, indo na direção da praça, que todos levam um cachorro para brincar lá, que lá tem veterinário, etc, etc. Não, para mim eu pressuponho que ele vai passar da praça e está indo, na verdade, sacrificar o seu cachorro. Isso é ilógico, isso é irreal. Assim como eu dei o exemplo para vocês, lembra? É bom Senhor, maravilhoso é nosso. E bom Senhor, maravilhoso é nosso? Não faz sentido. Tem que fazer sentido. Nosso Senhor é maravilhoso e bom. Então, para enxergar o óbvio, o pressuposto, veja só. Eu não necessito de ter 20 doutorados. Escrever uma dissertação de 5.000 páginas. Por quê? Eu sou melhor ou pior? Não, não é isso. É porque a regra da sintaxe é a mesma para um versículo e para uma dissertação de 5.000 páginas. A organização da sintaxe é a mesma. Então eu não posso pressupor o que não tem no texto. Isto é errado, é ilógico. Viu por quê? Que não importa se é uma dissertação de 10.000 páginas, se a pessoa escreveu 20.000 livros, ou se ela fez ou se ela não fez nenhum. Por quê? Pressuposto é um pressuposto, independente de quantos escreveu ou se não escreveu. Conseguiu compreender? Não é ser melhor ou pior, e sim que a regra é a mesma. Então, como você pôde
compreender aqui um pressuposto implícito. Não importa se a pessoa escreveu 10 mil livros, se ela estudou na universidade A, B, C ou D, se ela fala inglês, francês, espanhol, alemão, aramaico, hebraico, grego. Geralmente nós estamos falando de Bíblia. Não importa se ele fala fluentemente o aramaico, fluentemente o hebraico, fluentemente o grego. É irrelevante. Isso é língua. E aqui nós estamos vendo a linguagem, o que quer dizer. E dentro disso o que quer dizer, o pressuposto que está no implícito pressuposto, eu não preciso de saber o hebraico, o aramaico ou o grego. Porque a regra é a mesma, porque é uma linguagem e não uma língua. Agora, veja bem, toda forma de comunicação tem as suas figuras de retórica. Isso é óbvio. É claro que você tem que ir para a figura de retórica daquele povo, mas tem figuras de retórica que são universais. São universais. Primeiro eu pedi você para calar, depois eu fingi que eu estava triste, desesperado, depois eu vibrei. São universais, independente se é hebraico, aramaico e grego. Viu por que não necessita de escrever 5 mil páginas, 10 mil páginas, porque a lâmpada tem que ficar no chão ou no teto? O chinelo tem que ficar no chão ou no teto? Porque a regra é a mesma e tem que fazer sentido. Ela tem que ter coesão e coerência. Fácil de entender, né? Então, independente se as pessoas encaram que Magdala era uma cidade, ou porque Magdala era porque ela falava muito dessa cidade, ou porque ela veio de lá, ou porque ela tinha aparência física, ou porque era o filho dela, só pressupõe que chamavam ela de Magdala e ela sustentava financeiramente. Aqui nesse texto, e acredito que nos outros, não diz em lugar nenhum que ela é prostituta ou adúltera. Só diz que ela tinha espíritos imundos e malignos, pressupõe que ela tinha o quê? Possessão, e que ela tinha doenças, pressupõe que ela tinha alguma enfermidade. É só isso que o texto fala. O que passar disso é imaginação da pessoa que não está no pressuposto e muito menos no subentendido, ok? Por que muito menos no subentendido? Porque o pressuposto, o subentendido, não pode ir contra o pressuposto. Não existe isso. Agora, os textos antigos podem haver ambiguidade, por não ficar claro. Mas nesse caso aqui, o pressuposto não tem ambiguidade. A ambiguidade, porque o texto não fala, será que ela é de Magdala? Ou será porque ela era uma pessoa que viajava muito para Magdala? Ou será porque eram os filhos dela? Ou será porque ela tinha aparência física? Porque o texto, nesse sentido, ele é ambíguo, porque ele não está claro. Mas o que está claro é, ela não é adúltera, ela não é prostituta, ela tinha possessões demoníacas e tinha enfermidade. Isso é claro e óbvio. E é exatamente essa clareza que eu quero trazer para vocês. Ok? E lembrando sempre que o subentendido não pode ir contra o pressuposto. Porque tem que fazer sentido, lembra? Meus amados irmãos em Cristo, viu como que é fácil compreender quando você aplica as regras? Regra que você usa no dia a dia. Quando você fala assim para uma pessoa assim, um exemplo bobo, né? Nossa, coitadinha, até que ele é bonitinho, né? Porque você queria dizer o quê? Que ele é feio demais. Isso é uma figura de retórica, é uma expressão idiomática aí de onde você mora, que essa é quase que universal. Se você fala assim, coitadinho, né? Olha como é que ele tá. Deu ambiguidade. Aí você vai contar a história, ele tá assim, porque ele passou pela cirurgia A, B, C, D, a família é assim, 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 viu? Isso é subentendido, você contou a história. Você usa essas regras no dia a dia. Por quê? Você pode até não lembrar o que é uma coesão, uma coerência. Você pode até não lembrar o que é fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e estilística, mas você usa isso no seu dia a dia, porque é a linguagem. A linguagem. E a linguagem está acima da língua. Hebraico, inglês, francês, espanhol, etc, etc, etc. Então, quando você for ler essa palavra maravilhosa, se atente para isso. Se atente para essas coisas. E é claro, memorize as regrinhas básicas
e aplique na hora que você for ler os textos. Essa é minha dica para você e vamos aqui continuar compartilhando essa palavra maravilhosa e eu quero que você entenda e compreenda de forma clara que o Eterno é um, Ele é errado, Ele é maravilhoso e você pode compreender sim. Por que eu estou falando disso? Muita gente fala que tem dor de cabeça, que não consegue compreender. Por quê? A linguagem está muito robusta. A linguagem está muito técnica, ela está muito dentro da norma. Mas mesmo você, que sabe o básico da norma, e se você não souber, Wallace, eu não sei o que é implícito. Dá um Google, vai lá ver o que é um implícito. Lá vai explicar que existe implícito, pressuposto e subentendido. Aí depois que você tem um pequeno entendimento, você lembra do seu dia a dia e assim você vai conseguir interpretar. Essa é a minha dica para você, que o Eterno te abençoe. E se você gostou, então compartilha aí com seus amigos. Se você quiser também, deixa o seu joinha, ok? Porque assim você vai ajudar a compartilhar essa palavra maravilhosa do nosso Deus. Aquele abraço, que o Eterno abençoe você.